Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui quem fala é Alan Frutuoso. Vamos ao nosso VPN, seu Vista Pátria Notícias, seu resumão aqui das principais notícias do dia. E temos aí o sistema contra-atacando, né? Gilmar Mendes resolve comentar a fala de Lula. Governo está sem votos, então a Câmara dos Deputados resolveu atuar em regime de crise e fez um anúncio extraordinário aí para essa semana. O projeto de lei pretende anistiar Bolsonaro e esquerdistas Flávio Dino e Requião têm aí falas atacando o sistema eleitoral brasileiro reveladas. Lula vai presidir o Mercosul, Polícia Federal prende 83 CACs. Decisão da Justiça Americana torna a extradição de Alan dos Santos cada vez mais remota. Com isso, Flávio Dino e Alexandre de Moraes vão ter que se contentar com a liberdade do exilado político Alan dos Santos. Bolsonaro ativo nas redes sociais. Lula se nega a comprar vacina e Jean Willis volta ao Brasil. Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente, causa polêmica e França no caos. Pessoal, vamos lá. Inscreva-se no canal se você é novo aqui e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas para fortalecer o jornalismo independente com esse projeto de direita. E se você quiser, também considere colaborar com o nosso trabalho através desse Pix que está aí no primeiro comentário. Vamos lá. Temos aqui o Gilmar Mendes, né, atacando Bolsonaro. O Gilmar Mendes e o... Bolsonaro não, perdão, Lula. Ontem eu trouxe um vídeo extra aqui no último domingo, no qual falei que o sistema agora ia tentar sua terceira via. O Gilmar Mendes era um defensor da Lava Jato quando ela beneficiava o PSDB. Foi só a Lava Jato chegar no Aécio Neves que, de repente, Gilmar Mendes e hoje, né, o lulista, o Reinaldo de Azevedo, mudaram da água para o vinho. Foi só chegar no PSDB. E como eu abordei aqui, né, que o plano do sistema, e aí esse plano, se você não assistiu meu vídeo de ontem, o vídeo extra, assista lá que fica melhor para entender. Rapidamente cada um tem o seu plano, aí tem até o Bolsonaro com a bala de prata para 2026, mas a esquerda tem o seu plano, ficar sozinha no pleito de 2026, e tem o plano do sistema, do establishment, que visa justamente trazer uma terceira via. Porque já que Bolsonaro está inelegível, tem a esquerda do outro lado, e para você contrapor a esquerda, você tem o que estão sendo chamados de direita civilizada. Essa direita civilizada, como eu bem falei para vocês, é mais do mesmo, né? Colocar aí pessoas com aquele jeitão tucano de ser. E se você, inclusive, está arrumando o sucessor para o Bolsonaro, não tem sucessor, tá? O sucessor é o Bolsonaro. O candidato de 2026 é o Bolsonaro. O Bolsonaro falou que vai indicar alguém. O Bolsonaro citou o nome de algum governador? Citou o nome da primeira-dama Michele Bolsonaro? Não citou. Então, cuidado com o que você fica falando aí nas redes sociais, levantando o nome que não existe. O nome é o presidente aí, Bolsonaro. Ah, mas ele tem... Amigão, calma, tá? Calma. Então, o nome é o Bolsonaro. Não faça o desserviço de ficar criando outros nomes aí para a sucessão do presidente, tá? Que, inclusive, se tiver que indicar um nome, esse nome... o nome indicado nem está no radar aí da imprensa, né? Justamente porque vai pegar todo mundo de surpresa. Mas o fato é que, inclusive, vou falar já da PL da anistia. Mas o Gilmar Mendes, ele declarou o seguinte, sobre a fala do Lula relativizando a democracia. O conceito de democracia não é relativo. Após a superação dos regimes totalitários do século XX, a democracia não pode seriamente ser concebida como uma fórmula vazia, apta a aceitar qualquer tipo de conteúdo. Não é democrático um regime político em que, por exemplo, o chefe do executivo vale-se do poder militar para subjugar o Congresso Judiciário e a partir da eliminação física dos seus cidadãos que ousem denunciar abusos ditatoriais. A realização de eleições, em tal hipotético cenário, jamais poderia afiançar o poder democrático de um regime político. Aos eleitores não cumpre escolher entre governo e oposição, mas apenas referendar a vontade do ditador de plantão. No Brasil, foi apenas após muito sangue derramado que a Assembleia Nacional Constituinte de 88 adotou um modelo político democrático baseado em valores e princípios que não podem ser relativizados, como a separação dos poderes e os direitos fundamentais. A Constituição de 88
exige que não sejamos tolerantes com aqueles que pregam a sua destruição. E também demanda que não seja tripudiada a memória daqueles que morreram lutando pela democracia hoje. Bem, ninguém morreu lutando pela democracia, essa é a conversa, o próprio Gabeira já falou isso várias vezes. De um lado tinha um regime autoritário de direita, e do outro tinha um regime que tinha uma tentativa de implantar um regime comunista totalitário para justamente perseguir os cristãos. Então foi um remédio usado na época para contrapor aquela ditadura iminente. Basicamente o que eles alegam fazer hoje. A Carmen Lúcia disse que não, é só um pouquinho de censura na época da eleição, que era para salvar a democracia. Então, para salvar a democracia, você impõe uma ditadura, né? E é o remédio que eles estão colocando hoje. Só que a ditadura hoje é a ditadura do judiciário, que é a pior que tem, porque não tem a quem recorrer. Mas não foi só o Gilmar Mendes, veio uma corrente. Você vê que os mesmos que estavam detonando o Bolsonaro e pregando até por a sua inelegibilidade, agora começam a atacar Lula. Veja o Correio Brasiliense, num artigo que fala sobre a relativização da democracia. Nesse artigo eles citam o seguinte: nos anos de 1970, do século passado, os porta-vozes dos sucessivos governos militares no Brasil justificavam a supressão de direitos individuais, a censura à imprensa, com a afirmação simples e objetiva: a democracia é relativa. Inclusive, isso é uma fala do governo Geisel, né? E o Lula falou exatamente a mesma coisa. Exatamente, sem tirar nem pôr. Mas ocorreram eleições naquele período militar, diretas ou indiretas, ao longo de todo o período. Esse era o índice da relatividade democrática no Brasil da época. O presidente Lula ainda não percebeu que os tempos mudaram, nem que ele vive no século XXI, em que o comunismo só remanesceu na China capitalista. Pior, que os governos da esquerda da América Latina se transformaram em ditaduras puras e simples, sem qualquer relação com os ideais socialistas. Mentira, porque os ideais socialistas pregam a ditadura, né? A ditadura do proletariado. Em nome do marxismo fora de época. Olha, tem marxismo dentro de época e fora de época, segundo esse colunista. E fala aqui que o governo sucessor do Chaves é um governo ditatorial. Então, ele está dizendo aqui que Lula está relativizando a democracia. Lula agora defende ditaduras. Mas isso foi falado durante a eleição. E o que foi feito por esse tribunal que hoje caçou o Bolsonaro? Foi dito que não, era mentira, era fake news. Ou que existia desordem informacional. É uma verdade, mas é uma verdade que está sendo contada numa ordem que você vai chegar a uma conclusão que não é benéfica ao Lula. Então, dessa forma, não pode ser falado. Censura. Isso aconteceu. E agora vocês estão tentando criar um ambiente para falar: olha, Lula é tão ruim quanto Bolsonaro, ele foi colocado lá para defender a democracia, mas não está defendendo. Então nós precisamos de uma direita civilizada, entenda-se aí o tucanato, para poder substituir. E nada melhor do que o porta-voz do tucanato, né, que é o Gilmar Mendes, e um indicado, né, que tem muito poder hoje, que é o Alexandre de Moraes, que vem também dessa mesma escola. Então está muito claro o que o sistema prepara, né, para o futuro de Lula. Lula não terá vida fácil, mas não é porque vai beneficiar a direita, e sim, eles estão tentando criar um caminho. Foi exatamente... Pessoal, vocês têm que entender o seguinte: a Lava Jato só aconteceu porque eles acharam que o beneficiado final seria o PSDB. O candidato daquele período seria o Geraldo Alckmin. Todo o sistema, todas as grandes indústrias, todos os grandes industriais, todos eles apostavam em Geraldo Alckmin. Ou vocês esqueceram? Mesmo com Geraldo Alckmin, quarto colocado, terceiro colocado, acho que era quarto colocado, que o Ciro estava na frente em 2018, o sistema não largou a mão de Geraldo Alckmin, naufragou junto com ele. Esse era o candidato da época. A Lava Jato só pôde prender corruptos porque era para beneficiar o PSDB. Quando eles viram que a Lava Jato acabou beneficiando a direita, o bolsonarismo, e criou um novo movimento no Brasil, ele falou: opa, tem que acabar com isso aí. Essa é que é a verdade. Inclusive tem tucanão, tem isentão, que tenta dizer que o Bolsonaro acabou com a Lava Jato.
que acabou com a Lava Jato foi o próprio sistema que viu que teriam que usar um outro recurso. E o outro recurso que o sistema usou foi o Xandão, foi o Alexandre de Moraes. Né? Foi um recurso de ter um entendimento de um Estado que possui um Supremo Tribunal Federal como poder moderador. Isso é um entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles 2 ministros em especial, que é o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. Eles possuem uma concepção de que a República ela precisa de um poder moderador, que ele é exercido no século XXI, e principalmente embasado na Constituição de 88, no qual ela expele por completo o poder moderador das Forças Armadas, no qual, no século XX, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, atuou por muitas vezes, devido a uma república que nasceu, né, com os moldes da República dos Estados Unidos, porém, né, devido a ter saído da monarquia, a Suprema Corte Brasileira, naquele início de república, e também na República Café com Leite, não conseguiu exercer esse papel de poder moderador, que foi exercido com o rescaldo do golpe de 1889, no qual manteve ainda os militares com esse pensamento. E quando vem o movimento tenentista, ele vai interferir, né, que é o movimento tenentista, entendendo mais uma vez as Forças Armadas como poder moderador. Na década de 30, as Forças Armadas vão entrar novamente, né, com o Estado Novo de Getúlio Vargas e a própria Revolução de 30. E depois esses tenentes, que vão virar generais na década de 60, atuam mais uma vez. E dessa vez, né, é o mesmo movimento tenentista que vai culminar em 1964. Em 1964 acaba, né, com o regime militar em 85, e a partir daí eles querem tirar esses militares. E como não houve o movimento na década de 70 da formação dos militares, era outro movimento, esses militares formados na década de 70 e 80, eles não possuem a mesma visão que o movimento tenentista possuía, deixando essa lacuna de poder. E como não existe vácuo de poder, o Supremo Tribunal Federal entrou para exercer esse poder. Então é um entendimento claro aqui, né, que agora o Supremo Tribunal Federal ele atua como esse poder moderador, mesmo não estando na letra da lei. Né? Esse é o fato. Agora vamos aqui ao Congresso, que paralisou. Arthur Lira fez uma reunião ontem atípica com os líderes na sua residência. Essa reunião ocorre na segunda e terça-feira, mas fizeram ela no domingo à noite. E nessa reunião ficou decidido que, para tudo, agora vem aí a reforma tributária. E, inclusive, há protestos, há vários pontos aí a serem revistos nessa reforma tributária, que está péssima, nada que ela está ruim, ela está péssima, mas como tudo que vem do governo com um viés socialista, é óbvio que vai estar péssimo. Vamos ver o que o Arthur Lira falou. Na reunião do Colégio de Líderes, realizada na noite de ontem, decidimos os procedimentos para votarmos até o final de pautas importantes para o país. Reforma tributária, CARF e arcabouço fiscal são prioridades na discussão na Câmara dos Deputados. Não teremos reuniões de comissões, nem de CPIs ou sessões solenes. As bancadas e as frentes parlamentares se dedicarão ao debate de 3 pautas até o final tenhamos aprovado as matérias. É chegada a hora de darmos um salto e aprovarmos uma nova legislação tributária, que o Brasil merece. Daremos celeridade à votação dessas matérias fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país. Aí o deputado Zé Trovão já reagiu agora pela manhã devido a essa mudança. Vamos ver. Fala pessoal, deputado Zé Trovão por cá. Estou aqui desesperado, como todos os parlamentares, tendo que correr para Brasília, porque simplesmente o presidente Arthur Lira, junto com os líderes, decidiram que seria dessa maneira hoje. Sessões deliberativas hoje, a partir das 16 horas, e simplesmente é isso aí, tá tudo acordado, e na madrugada lançaram a bomba na mão de todo mundo. E para trocar passagem eu ainda consegui, mas tem muitos parlamentares que nem isso não conseguiu. Sabe para que tudo isso? Tudo isso para empurrar goela abaixo do povo brasileiro a reforma tributária que vai destruir o Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa, não vai passar. E se algum líder que se diz de direita ou de centro-direita indicar votação favorável a esse texto absurdo que ataca diretamente os setores, terão que se ver com a população. Forte abraço. Então o Zé Trovão foi pego de surpresa, assim como muitos deputados.
E há uma carga, um aumento da cesta básica, da carga tributária, né? Os estados do Sul e Sudeste serão mais prejudicados. Enfim, vai ter que ter muita alteração e, obviamente, né, isso aí já está sendo visto na relatoria. Tá? Talvez o esforço do Lira, a essa altura do campeonato, é justamente para alterar o texto e ter voto para passar. Porque os líderes ontem informaram que não tem voto para aprovação essa reforma tributária. E o Lira, ele quer ser o pai da reforma tributária. Ele quer fazer as alterações e virar o pai da reforma. A reforma do Lira para entregar, né, o último mandato do Lira como presidente da casa, pelo menos nessa legislatura, e ele quer entregar algo importante que ele tenha feito. E essa reforma tributária é isso. Então aí nós temos, né, a bancada de São Paulo que quer que o governo federal retire a arrecadação do IBS, União, né, o ICMS estadual e do ISS, além de ajustes de entidades a serem criadas para este fim. Os deputados de outros estados do Sudeste e do Sul podem acompanhar os paulistas. Estão sendo muito prejudicados, Sudeste e Sul, né, com essa reforma tributária, beneficiando inteiramente a região Nordeste. Sendo que a região mais produtiva do Brasil está no Sudeste. Né? Então, isso aí vai dar um problema do caramba. O relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, ficou de conversar com o presidente da Câmara e demais aliados para eventuais alterações de seu relatório. Então, para isso, vai ter um esforço agora gigantesco para poder aprovar essa reforma, só que vão fazer várias alterações no texto. Do jeito que está, não passa. Esse é o ponto aí, tá? E, pessoal, vamos aqui à próxima pauta, que trata, né, de um PL que pretende anistiar o presidente Jair Bolsonaro. Só que esse projeto de lei, por mais que seja um projeto de lei daqueles que é muito mais para poder dizer para os deputados ali, ó, eu tô com o Bolsonaro, olha, eu tô com o presidente, não sei nem se eles acreditam tanto que vai passar isso aí, mas tem chance. Por que tem chance? Porque o projeto do deputado Biratan Sanderson, ele tem um ponto aqui, que ele vai anistiar os ilícitos cíveis eleitorais, ou declarados inelegíveis a partir do dia 2 de outubro de 2016. E aqui que está o ponto. Por que é interessante? Porque 2016, estamos retroagindo até 2016 e muita gente ficou inelegível durante esse período. Vamos concordar aqui que os tribunais eleitorais já caçou muita gente, o direito político de muita gente durante esse período. Então a chance de você ter figurões que estão alijados do processo eleitoral por conta de decisões judiciais, a chance de você ter, né, de você ver esses figurões aí apoiando esse projeto, pode ganhar um peso real. Pode ganhar um peso real e ter a chance de aprovação no futuro. Então, esse projeto não é um projeto perdido e pode ser que devido, né, a essa peculiaridade de ajudar também quem foi cassado em 2016, que ele acabe ajudando o presidente Jair Bolsonaro. Isso ainda vai dar muito pano para manga, tem 65 assinaturas até o momento, pouca assinatura, hein? Vamos ver se essa semana aí aparece mais gente, porque pouca assinatura. Lembrando que o PL tem 99 deputados, e aqui tem um monte de deputado do PSD, do União Brasil, então nem a totalidade do PL assinou isso aqui. Tá faltando gente aí, pessoal. Então vamos lá. E vamos ver aqui agora uma situação constrangedora. Os esquerdistas Flávio Dino e Requião do Paraná, que inclusive está esboçando um apoio para Zeca Dirceu se tornar senador, ele que já foi senador pelo estado do Paraná, atacaram o processo eleitoral. Pouca gente sabe, Kifuri, que o primeiro projeto de voto impresso foi meu, no meu primeiro mandato no Senado. E ele foi aprovado no Senado, meu e do Brizola. O velho Brizola participou junto comigo. Ele foi aprovado no Senado e foi aprovado na Câmara, com o apoio de todos os partidos com assento no Congresso Nacional. Se procura no Google, você vai ver o placar, todos os partidos apoiando. O voto impresso era uma viabilidade do resultado eleitoral ser auditado. Hoje a auditagem é impossível, Kifuri. Por que é impossível? Eu não vou dizer a você que existe a possibilidade de fraudar uma eleição de um vereador, de um deputadozinho estadual, de um governador de um estado brasileiro. Mas quando tiver em jogo a dominação do Brasil pelos interesses geopolíticos dos países, eles fazem qualquer coisa. O processo de informação das urnas, que não estão ligadas na internet, é feito de cima para baixo por 7 ou 8 técnicos do TSE,
assessorados pelo Exército Brasileiro. Então, uma eleição majoritária pode sim ser fraudada. Eu não estou dizendo a você nem que foi fraudada, porque existem outras técnicas de guerra híbrida, que é a desinformação, os fake news, que funcionaram pesadamente nessa eleição do Bolsonaro. Mas pode. E quem invade um país, os Estados Unidos invadiu 55 países para tomar conta da energia e dos ministérios estratégicos. Não vai ter muita dificuldade em dominar 5 ou 7 técnicos em informática e, através de militares entreguistas, colocar um grupo para adulterar as informações das urnas. Então, existe sim a possibilidade. Eu estabeleci no meu projeto que as urnas teriam uma impressorazinha que iria imprimir o voto visível para o eleitor, mas intocável, dentro de um escrínio de vidro ou de acrílico. E, conferido pelo eleitor, ele cairia dentro de uma urna indevassável. Então, o que é que isso oferecia? O meu projeto dizia 3% das urnas de cada sessão, 1.100 urnas, 3 delas seriam contadas fisicamente depois, para ver se o resultado da contabilidade eletrônica batia com a realidade dos selinhos com o voto físico. Assim, a gente estaria fazendo uma consistência das urnas. Isso evitaria qualquer possibilidade de fraude de cima para baixo. Porque se a gente verificasse que 3% não estavam dando certo, a gente ia fazer uma investigação mais profunda. Então, era esse o problema, era uma evolução da urna. Agora, os adoradores da urna eletrônica de hoje, eles são, para mim, figuras estranhas. O Barroso se transformou em técnico de informática. Não é, Juca, uma questão política, ideológica, filosófica. É uma questão de natureza técnica. Então esse foi o senador Requião, praticamente um petista, um MDBista com alma de petista, falando do processo. E como se não bastasse isso, também temos, né, o senhor Flávio Dino, que hoje é ministro do Lula, em 2012, falando o seguinte: bom dia, merecem atenção aos observadores, as observações do professor Diego Aranha, da UNB, sobre as urnas eletrônicas. O tema é muito grave. E aqui ele continua, né? No dia 13/5/2012. Sim, facilmente, RT Maurício Treviso. Se uma pessoa-chave que controla as urnas eletrônicas quiser alterar o resultado, é possível? E ele continuou em 2009 também questionando. Acho importante haver alguma auditoria. Voto impresso viabiliza um percentual das urnas, somente um percentual das urnas. E lá em 2013 ele também falou: hoje em Recife vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraude. 2013. Em 2014, nós temos o PSDB entrando com um pedido de auditoria das urnas, no qual falaram que não era possível. O Alexandre de Moraes disse que isso é mentira, mas está lá no resultado da auditoria independente contratada pelo PSDB. Que coisa, não? Flávio Dino duvidando do nosso maravilhoso processo eleitoral democrático. Lula vai passar a presidir o Mercosul e já está querendo aí incluir a Venezuela. Além da Venezuela, ele também quer fazer a inclusão da Bolívia, que tem uma solicitação de entrada desde 2015, mas o Congresso brasileiro ainda não votou a inclusão da Bolívia, e é bom ficar de olho nisso, porque a Bolívia é o país que prendeu a Janine Áñez, né, que foi presidente interina do país. É um país autoritário, né, que também está perseguindo a sua oposição, e a inclusão tanto da Venezuela quanto da Bolívia é um escárnio. O Lula está fazendo pressão para isso. O rodízio ocorre, né, entre presidentes, entre países, eles ficam ali durante um determinado período para presidir o Mercosul, e chegou a vez do Brasil. O Bolsonaro também, né, já presidiu o Mercosul, e agora é a vez do Brasil, que ele vai tentar, nesse momento, facilitar o acordo com a União Europeia, né, e ele, inclusive, estava reclamando com o Macron há pouco tempo sobre isso. Vocês lembram, eu passei aqui no canal. Inclusive, você está me assistindo até agora, aí eu te pergunto, você está inscrito aqui no canal Vista Pátria? Se você tiver, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixe o seu gostei. E se você gosta do meu trabalho, você pode me ajudar colaborando através do Pix, que está aí no primeiro comentário. Qualquer valor, você já ajuda esse canal. Mas a Polícia Federal do Dino, esse que está desacreditando em 2012, até 2013 ele desacreditava do processo eleitoral. A Polícia Federal, né, sobre o comando do Dino, prendeu 83 CACs, né, por não recadastrarem as armas. Eles se declaravam colecionadores, não se declaravam não, eles tinha a carteira, o cadastro de CACs, já tinham feito cadastramento de suas armas, mas o Flávio Dino queria cadastrar-se novamente. E aí foram presos aí,
né, primeiramente 50 e agora mais 33, segundo dados do Sistema Nacional de Armas, 933 mil armas foram recadastradas dentro do prazo. As que não foram regularizadas estão ilegais. E aí, essas pessoas estão com considerado posse ilegal de arma. Essa legislação de arma no Brasil que não defende o cidadão de bem e ainda protege o bandido. É lamentável. Então, é uma forma também de você instrumentalizar a perseguição de opositores políticos. Porque todo mundo sabe que os CAQs são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, quase em sua totalidade. Então aqui você está prendendo 83 pessoas que votaram no Bolsonaro, né? Lamentável que isso ocorra. E a falar em perseguição política, nós temos Alan dos Santos, que está está exilado nos Estados Unidos, e a justiça brasileira pediu a sua extradição, né? Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Ministério da Justiça querem a sua extradição. O Ministério da Justiça chegou a entrar em janeiro com um pedido na Justiça americana. Porém, decisões recentes da Justiça americana, do Judiciário americano, né, acabam tirando a perspectiva aí de uma extradição pelo governo. Duas decisões, né, são baseadas aí na liberdade de expressão. E isso aí vai diretamente sobre o caso do Alan dos Santos, que também alega não, o que ele fez foi falar. E aí disseram que ele cometeu fake news, e até hoje não tem o processo do Alan dos Santos. Ele poderia ser condenado à revelia. Por que não acontece o julgamento do Alan dos Santos? Então, o julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos, no último dia 27, terça-feira do dia 27, reverteu a condenação de Billy Kauterman. Billy Kauterman é um morador do estado do Colorado, e ele tinha feito, via mensagens de Facebook, ele fez afirmações que foram interpretadas até como ameaça de morte, né, contra uma cantora. E a Suprema Corte disse que estaria protegido pela primeira emenda, né, garante a liberdade de expressão. Por quê? Porque apesar de ele ter feito essas ameaças, ele nunca conheceu pessoalmente a cantora, nunca teve próxima à cantora, não houve meios de fato realizar essa ameaça dele. Então, ficou só a falação dele, né? Tem inclusive uma decisão favorável ao Alan dos Santos no Brasil, com o mesmo teor, contra o ministro Barroso. E uma designer evangélica natural do mesmo estado, cujo nome é Laurie Smith, também foi beneficiada por uma interpretação similar do judiciário norte-americano, que determinou que o direito à liberdade de expressão permite que a cidadã se recuse a produzir produtos para casais homossexuais. Já no Brasil, é ao contrário, mas como lá, para você ser extraditado, o crime que você cometeu no Brasil também tem que ser considerado crime nos Estados Unidos, aí a situação ficou diferente. Então, nesse caso, lá, esse crime do Alan dos Santos aqui não é crime nos Estados Unidos, o que vai impedir esse processo de extradição. Então, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, Lula, não vão conseguir tocar no Alan dos Santos nem tão cedo, ao que tudo indica aqui. Tá? Pode ser que tenha a pressão da Casa Branca, aí já é outra história. E Bolsonaro ativo nas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro falou, aí colocou no seu tweet, uma investigação do TCU que pode fazer com que ele tenha que pagar o custo da reunião com os embaixadores. Vejam só. Né? Vão querer que o Bolsonaro pague o cafezinho, a água, né, a estrutura, a luz do dia que foi feito lá a reunião com os embaixadores. Ele tweetou sobre isso. E, além disso, ele também relembrou que a Dilma Rousseff também fez uma reunião com embaixadores, né, demonstrando que naquela época o tratamento foi diferente. O que será que mudou? Né? Dilma fez uma reunião com embaixadores para apoiá-la. No caso do Bolsonaro, ele fez uma exposição sobre o processo eleitoral brasileiro, em contrapartida à decisão do Fachin de convocar uma reunião. E aqui ele se tornou inelegível por isso, mas com a Dilma foi diferente. Cara, sensacional, né? Como a coisa muda conforme muda o investigado. Aqui na matéria da Folha de São Paulo, de 22 de 3 de 2016, eles colocam assim: questionado sobre a justificativa de convidar todos os embaixadores para um evento em apoio à presidente Dilma, o Planalto disse que não iria se pronunciar. É a primeira vez, em meio à crise, que Dilma convida todo o corpo diplomático para um evento
no Planalto. O encontro era principalmente destinado a advogados e juristas contrários ao impeachment. O objetivo do governo e seus apoiadores do evento foi construir algo semelhante ao que o país viveu com a campanha pela legalidade da década de 60 após a renúncia do presidente Jânio Quadros, né, e pela defesa da posse de João Goulart, à época vice-presidente. Então, a reunião aqui, o encontro tinha como objetivo diretamente falar sobre o regime brasileiro, já que é a sucessão de vice-presidente e presidente. Está claro, né, o que Dilma fez, assim como ela tentou acionar o estado de defesa, já narrado pelo general Vilas Boas. Não foi chamado de tentativa de golpe, diferentemente do que falam do Bolsonaro, da minuta do golpe, que na verdade seria uma minuta de decretação de estado de defesa, né, que teria que ser aprovado pelo Congresso, inclusive. Então, mais narrativas caindo aí. E o Bolsonaro, inclusive, está no Pânico hoje, né? No programa Pânico da Jovem Pan. E Lula se nega a comprar vacina. É isso mesmo. Quem é o negacionista, né? O Lula ele não quer comprar vacina para dengue. Tem uma vacina que já foi aprovada, uma vacina japonesa, que é a vacina para dengue. Foi aprovada pela Anvisa. Mas o Lula disse que não, ele vai esperar a produção brasileira. Ele não quer comprar a vacina que já está aprovada pelo Japão, quer que o Butantan, né, faça aí a vacina brasileira. Então o povo que espere, né? A dengue aí que está matando, mas isso aí era utilizado em outra época. Hoje em dia ninguém mais liga para problema sanitário, né? Nunca foi pela saúde, ao que parece, porque agora pode ficar sem comprar vacina. Bolsonaro comprou vacina e ainda colocaram a peste em cima dele. E o Jean Willis aproveitou a inelegibilidade do Bolsonaro para retornar ao Brasil e já participou de um evento do PT ao lado da presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, né? Demonstrando aí que agora ele está mais à vontade para ficar no Brasil. Ele que sempre foi um desafeto do presidente Jair Bolsonaro, inclusive cuspindo no ex-presidente na época em que era deputado, agora se sente mais à vontade diante dos novos moldes do regime político brasileiro. E Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, causou polêmica durante um podcast após fazer algumas declarações sobre o Covid e o que ele fazia no Covid. Vamos dar uma olhada. Do Covid, que eu falei assim, Covid é uma gripe e eu prefiro morrer transando que tossindo. Todos nós aqui. Todos nós aqui. Inclusive na pandemia fizemos tipo, muita festa. Ele falou assim, não tem problema se falar qualquer coisa, só não fala do Covid, filho. Foi lá e falou, olha. Só dá uma Vai segurada. chamar, né? Pra Covid, gripe, tudo, tava nem aí, entendeu? Tava ali curtindo. Se eu pegar, eu vou me cuidar, entendeu? Eu tava de boa. Por mais que eu ficava dentro de casa, assim, eu fiquei 3 semanas sem pegar ninguém, eu já tava doido, né? O saco cheio. Porra, eu tava de saco cheio pra bater punheta, né? Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito. Aí, porra, lembrei, tem Tinder, né? Sim. Vou baixar o Tinder. Baixei o Tinder, meu irmão. Mano, como é que é tudo? Foi maravilhoso. Me diz aí, o que você achou da fala do Renan Bolsonaro, né, sobre a Covid e a pegação? Pessoal, para a gente fechar aqui, o país mergulhado no caos, a França, né, cortando a internet do povo, o Emmanuel Macron resolveu ir às redes sociais dizer que a culpa é das redes sociais, deu uma coletiva, perdão, e disse que a culpa é das redes sociais e dos videogames. Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Novidade de ninguém, né? Emmanuel Macron querendo colocar a culpa da sua instabilidade dentro do seu país no videogame. Na verdade, ele não tem coragem de dizer quem está fazendo isso de verdade, que é um grupo étnico que está se revoltando e criando uma espécie de Black Lives Matter à moda francesa. Só que lá, na verdade, trata-se de grupos árabes, né? Foi um sujeito que tentou furar uma blitz, tomou um tiro, morreu, e aí foi o suficiente para gerar um caos social na França. Inclusive, várias delegacias foram invadidas e as armas tomadas. E há uma pressão dos comandantes da França para que seja decretado estado de emergência, estado de sítio. Mas o Macron não quer fazer porque sabe que o pessoal está armado agora, roubou, o pessoal está de fuzil na rua. Então
guerra civil na Rússia, não, né? É interessante falar na França. Interessante isso, porque acontece quase que na semana seguinte a tentativa de golpe na Rússia pelo grupo Wagner. Né? Seria uma espécie de contra-inteligência russa atuando na França, né? Dando uma resposta à tentativa de golpe a Vladimir Putin. São coisas que os livros e os agentes de inteligência vão nos revelar no futuro. Né? Só quem está de fato ali no teatro de operações é que vai saber nos informar. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e até amanhã. Tchau, tchau.